Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico, com o apoio e patrocínio do Centro Nasser, de ensino de idioma árabe e educação islâmica. Falamos nas aulas passadas sobre os pilares do testemunho de fé, testemunho de La ilaha illallah, testemunho de Muhammad, mensageiro de Allah. Vamos então entrar no assunto tão importante quanto o assunto anterior, que são os que você já deve conhecer, chamados pilares da fé, Arkan al-Iman, é chamado Arkanul Iman, os pilares da fé. Falaremos nessa série agora sobre os pilares da fé. Por que isto é tão importante quanto mais importante deve vir antes de qualquer outra prática islâmica? Primeiro, toda prática, toda ação, todo culto só tem razão de existir, só tem validade, só será recompensado, reconhecido por Deus se for construído e erguido sobre uma fé, uma crença. O que é o pilar? Quais são os pilares da fé? Qual é a crença? Qual é o dogma islâmico? Qual é o pilar? Qual é o espírito, vamos dizer assim, do corpo do Islã, né? Esses pilares do Islã é a razão de ser. É ela que dá o sentido. Os pilares, a crença, a fé, nos pilares da fé, ela que dá a crença nos pilares e a fé nos pilares do Islã, da fé, do Iman, é que dão sentido da pessoa ser muçulmana. Lembrando que as obras só serão válidas, aceitas, conhecidas, reconhecidas e recompensadas por Allah, por Deus, a partir da crença. E não é qualquer crença, não é qualquer crença. A crença deve ser a crença correta, a fé não correta. Nós sabemos que no Islã nós temos ações como um todo, né? Ações externas e as ações internas. O que dá a razão de existir as ações externas? É a razão, é a crença, é a fé interna. Bom, então vamos falar nesses momentos sobre o que crer. 1, 2, como crer. Quando você escuta a palavra pilar, ou os pilares do Iman, Arkanul Imani As-Sitta, os 6 pilares da fé. Iman em árabe quer dizer fé. Fé em árabe quer dizer Iman. O que crer e como crer. Tem também outro termo islâmico conhecido chamado Aqida. Aqida significa crença, o credo. Iman, fé. Tá? A palavra Aqida, a origem da palavra Aqida, a etimologia da palavra Aqida vem do verbo árabe Aqada. Aqada significa atar, forçar, ficar sólido. Significa também contrato. O que é a Aqida? É a crença, é o conjunto de crenças, é a crença islâmica. Quando você escuta a palavra Aqida, Islamia, Aqida, a crença é o que o muçulmano acredita. Iman é a fé, como o muçulmano acredita, tá bom? Quando falamos pilares da fé, ou pilares da crença, vamos dizer assim, fé, Iman, presume, vem da raiz do árabe al-amn. Al-amn quer dizer segurança. Fé presume, Iman em árabe, convicção, segurança, certeza, afirmação, convencimento. Isso é fé. É aquilo que a pessoa acredita, tem certeza, convicção e não tem dúvidas em relação a isto. Portanto, a crença, a aqida, os 6 pilares da fé, como um muçulmano ele compreende, a partir do que ele compreende? Ele compreende os pilares da fé a partir de 2 pontos aqui que eu vou mencionar. Primeiro, al-fitra wal-aql. Al-fitra é traduzido em português com aquela predisposição
ou um sentimento natural que os humanos têm de reconhecer que existe um Senhor, um Criador, alguém muito maior que deu origem a todo esse universo, independente o nome que as pessoas dão a isto. Isso nós chamamos em árabe de fitra. E nós acreditamos, muçulmanos, que todo ser humano nasce da fitra. Esse sentimento natural que existe algo maior, um Senhor. Segundo, al-aql, que significa a razão, o discernimento. Por isso os sábios, os estudiosos falaram que são 3 luzes. Olha só que bonito. Nur al-fitra, a iluminação, a luz dessa predisposição, essa natureza humana em reconhecer o Criador. Segundo, Nur al-aql, a luz, a iluminação do raciocínio, do intelecto, da pessoa compreender e tudo isto. E o terceiro que se completa, Nur al-wahi, que é o terceiro, a luz, a iluminação da revelação de Deus. Então nós temos como que nós, muçulmanos, nós compreendemos a crença através da fitra, essa natureza, essa predisposição em acreditar naquilo, em Deus, no Senhor, através do intelecto, do raciocínio, da reflexão. E o terceiro, através da revelação de Allah, de Deus. Então, aquilo que acreditamos, a aqida, a nossa fé naquilo que acreditamos, ela nasce de onde? De onde que o muçulmano tira que são 6 pilares da fé? De onde que o muçulmano acredita que são 6 os pilares da fé? Hein? Você sabe? Claro que você sabe. Né? Mas eu só vou lembrar, recordar. Você sabe os pilares, os 6 pilares da fé? Sabe, né? Então, vamos fazer uma revisão. Acreditar em Allah, fé em Allah, nos anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final, na predestinação e a vontade absoluta de Deus. Tá bom? Mas onde é que isso está fundamentado no Alcorão? Agora você precisa somente de 2 coisas: caneta ou lápis e uma folha para anotar, um papelzinho, um caderneta, um livrinho, um livrinho, caderneta, um bloquinho para você anotar, tudo isto. O que é? Anote. Surat número 2, versículo 285. Surat número 2, versículo 285, vírgula. Surat número 2, versículo 177. Surat número 4, versículo 136. Fala, crer em Deus, fé em Allah, nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia do juízo final, prestar de contas, paraíso, inferno, tudo isto. E na predestinação. Se a pessoa conhece, reconhece, acredita e tem fé nesse primeiro princípio, ela então está disposta e predisposta para se tornar muçulmana. Imagine alguém, reza tudo direitinho, faz as orações, põe o hijab, faz tudo direitinho, porém ela diz: olha, eu acho que não existe mensageiros de Deus, eu acho que não existe profetas enviados de Deus. Ela quebrou todo o porquê ser. Ou a pessoa diz: eu acredito no Islã, eu sou muçulmana, mas não acredito nesse negócio do dia do juízo final. Ela está negando aquilo que ela disse acreditar. Vamos entrar então nas próximas aulas, os próximos encontros, detalhes nos pilares da fé. Porque isso que falamos agora, né, é só o ponto de partida. Crer nesses pilares, ter fé, tem certos requisitos. Vamos conhecer tudo isso agora.
a partir dessa série Islã em Foco, não é? Vamos conhecer os pormenores, vamos conhecer as entrelinhas, vamos conhecer os, como fala aqui no Brasil, os pingos nos is. O que crer, como crer. Vamos conhecer então, nessa segunda fase do Islã em Foco, como se dá a fé em Deus. Qual é o conceito de Tawhid, monoteísmo? Qual é o conceito do contrário do Tawhid, o Shirk, associar algo a Deus, né? Anjos. Como é o mundo dos anjos? O que os anjos fazem? Como eles foram criados? O que eles estão fazendo agora? Onde eles vivem? O que são os anjos? Vamos falar dos livros que Deus revelou, como foram revelados os livros, como foram transmitidos os livros até nós. Falaremos também sobre os profetas, os mensageiros. O que é um mensageiro? O que é um profeta? Como eles foram enviados por Deus? O que eles passaram aqui para transmitir essa mensagem? Vamos falar depois o dia do juízo final, prestar contas. O dia do juízo final, o prestar de contas. Paraíso, inferno, a balança, julgamento, tudo isso. Vamos falar por último a fé na predestinação e no dia do juízo, final. Queridos e prezadas que estão nos acompanhando aqui no canal do Centro Islâmico do Paraná, nessa série Islã em Foco, o que acreditar e como acreditar, quais são os conceitos de fé, o conceito de monoteísmo, o conceito de o contrário do monoteísmo, que é anjos, profetas, mensageiros, a crença, o que o muçulmano acredita. É a partir de agora, isso aqui, tudo isto, vou falar no próximo encontro. Nos acompanhe, nos aguarde e até lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.